Bom dia, graça e paz, tudo bem? Aproveita a chuva que são as últimas, viu? Pois só em novembro. Mais 15 dias vocês vão conhecer a cara do inverno, do frio. Uhul, né? Vocês vão ver o uhul. Eu falei para vocês, falei, ó, o Trump vai voltar, o pessoal, uhul. Ai, ai. Irmãos, nós vamos para a mensagem de Deus, vamos falar um pouco, né, sobre a presença de Deus, tá? É um culto de ceia. Nós estamos com várias campanhas, né? Nós estamos com uma campanha no monte na segunda-feira. Nós estamos com uma campanha na quinta-feira aqui na igreja, posicionado sobre a rocha. E eu fico feliz porque quinta-feira tinha 470 pessoas adultas. Que bom que a igreja tem entendido que é para o benefício de todos essas campanhas. E aproveita que não é muito comum a Igreja Batista fazer campanha. Quando você acha uma que faz, corre atrás. Ó, deu até rima, né? Outro detalhe, nós estamos com uma campanha no monte, quarta e sexta. Qual é a campanha do monte? Nós estamos lendo o livro Caçadores de Deus. Por quê? Porque nós temos um grupo que se chama nessa igreja Caçadores de Deus, que é o grupo de quarta para quinta e de sábado para domingo. E semana passada eu preguei sobre o primeiro capítulo dos Caçadores de Deus. Hoje eu vou pregar sobre o segundo capítulo, tá? Então, quem vier pela manhã vai ver todo o enredo do livro Caçadores de Deus sem ter que ler, tá bom? E nós vamos falar sobre a presença de Deus, o tema, presença de Deus. E o título, quando Deus se manifesta. Tá ok? Abram em Êxodo 33, 15. 33, versículo 15. Olha o que diz aqui. Quem está falando é Moisés, tá? Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Título, quando Deus se manifesta. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, me coloco diante do teu altar, da presença santa do Senhor, para agradecer e engrandecer o nome daquele que vive e reina, Jesus nosso Senhor. Pai, obrigado por esse domingo chuvoso, nos leva à reflexão. Um dia como hoje nos leva à reflexão. Os momentos que nós estamos vivendo no mundo, aqui nesse mundo, também têm nos levado à reflexão. Os dias são maus, são tempos de guerra, o mundo inteiro se contorce. Pai de amor, esse espírito belicista que tem alcançado os governantes do mundo inteiro. Quero pedir que o Senhor esteja protegendo o Brasil. Pai de amor, terra de paz, terra de graça, terra de amor. Coração do mundo, Brasil, pátria do Evangelho. Abençoe a todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar um pensamento com vocês aí. Esse pensamento é meu. Diz assim, ó: os incautos anelam com fervor as promessas do Senhor, mas negligenciam a doçura insubstituível da sua presença manifesta, que se traduz na inefável beleza do crer. Queridos, essa frase eu criei ela em função do segundo capítulo do livro Os Caçadores de Deus.
Sabe o que essa frase está dizendo? As pessoas querem muito as bênçãos de Deus, mas as pessoas não querem o Deus da bênção. Em resumo, é isso aí. Coloquei numa linguagem erudita, né, quase poética, mas é isso aí que a frase quer dizer. Como a gente se entristece quando alguém quer o que nós temos para oferecer, mas não nos quer, não é? Então, esse mundo está sendo assim. Esse mundo valoriza o que as pessoas podem dar, e não o doador. E Tommy Tenen, que é o autor dos Caçadores de Deus, ele está tratando disso. Bom, os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, mas eu quero falar primeiro sobre Êxodo, o capítulo 33. Moisés havia subido para receber os mandamentos. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, ele encontra o povo adorando um bezerro de ouro. E todos nós, irmãos, temos uma tendência a fabricar bezerro de ouro. A gente acha que idolatria, né? Idolatria é só do católico, idolatria é só do espírita. Tem idolatria no nosso meio também. Nós também, muitas vezes, criamos os nossos bezerros de ouro. E aí, meu irmão, vai de A a Z. A intelectualidade, a beleza física. Hoje a beleza física tem se tornado um bezerro de ouro. Hoje a intelectualidade tem se tornado um bezerro de ouro. Hoje os teres têm se tornado um bezerro de ouro. Hoje o status, a fama, o glamour tem se tornado um bezerro de ouro. E nós olhamos para o povo de Israel e a gente fala assim, nossa, mas que povo difícil, hein? Enquanto Moisés estava lá buscando a Deus para receber do Senhor os 10 mandamentos, o povo estava lá embaixo confeccionando o bezerro de ouro. Não é diferente dos dias de hoje não, irmãos. Nós temos muitos bezerros de ouro. Quando Moisés então chega, ele fica extremamente decepcionado, angustiado. Deus então nem se fala. Então, Deus conversando com Moisés, né, fez Moisés tirar a tenda do encontro do meio do arraial. Moisés leva a tenda do encontro para fora do arraial. Isso nos ensina alguma coisa de imediato, que o pecado distancia Deus de nós. Como o povo tinha pecado, tinha criado um bezerro de ouro, Deus então pede para Moisés sair do meio do povo, para mostrar a indignação com a qual Deus se encontrava em relação ao pecado do povo. Então, gente, muito cuidado com o pecado. O pecado vai fazer Deus se afastar de você. Muito cuidado com o pecado. Daqui a pouco, nós vamos ter 2 castas dentro da igreja. Uma casta de pessoas puras e uma casta de pecadores. Tome muito cuidado, nós somos tentados no dia a dia. Nós somos tentados minuto a minuto. Agora, cabe a nós resistir à tentação. Esse povo foi tentado a construir uma imagem de ouro por conta do tempo em que Moisés ficou lá no Monte Horebe. Moisés ficou muito tempo, talvez 40 dias. Enquanto isso, o povo achou que estava ausente, estava sem um protetor. Quando então ele chega e encontra aquele quadro de decadência espiritual. Pois bem, eu quero deixar para vocês que Moisés então leva a tenda do encontro para fora do arraial. E quando ele se posiciona lá, a nuvem de Deus desce para conversar com Moisés. A tenda era tomada por uma nuvem, e as pessoas olharam quando Moisés ia caminhando para a tenda do encontro, fora do arraial, e vendo Moisés se distanciar de costas para o povo. Então Moisés foi conversar com Deus, e Deus falou para ele, olha, você pega o povo,
caminha para a terra de Canaã, eu vou mandar um anjo ir com vocês, eu não vou com vocês. Eu estou chateado, mais ou menos assim, eu estou chateado. Aí Moisés começa um diálogo com o pai. Fala, Senhor, mas espera aí, a sua presença para nós é importante. Como é que nós vamos assumir uma jornada dessa sem o Senhor? Aí Deus fala, esse povo é obstinado, esse povo é teimoso, esse povo é rebelde, esse povo me afrontou grandemente. Eu destruí todos os deuses pagãos do Egito. Agora eles me afrontam e constroem um bezerro de ouro. Então, Moisés vai com o anjo, né? Eu vou ficar mais de longe. Moisés então intercede pelo povo. E ele fala, Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não irei. Olha que aula, gente. Olha o pastor sentindo o drama, sentindo a dificuldade de caminhar sem Deus. Sabe o que isso nos ensina? Que um líder, que um pastor, nunca pode cometer os erros do rebanho. Que um líder, um pastor, precisa estar de prontidão para interceder a favor do seu povo. Então, o Senhor ouve, né, as defesas que Moisés faz, e ele diz, então Moisés, eu vou mudar de ideia, eu vou com vocês. E assim se desenha a história da entrada do povo na terra de Canaã, e o povo foi vencedor. Agora, o que eu falei ontem à noite lá no monte, sabe o que isso aqui nos faz pensar? É que tem muita gente se conformando com a presença de anjo. A gente vê igrejas, irmãos, que ficam, tem um anjo aqui, tem um anjo ali. Queridos, vamos trocar o anjo pelo Criador de tudo? Em vez de a gente ficar sentindo arrepio com a presença de anjo, vamos cair na glória com a presença de Deus. E nós conversávamos ontem, porque lá no monte, a gente tem feito uma dinâmica, usado uma metodologia muito legal, que é como se fosse um podcast, onde cada um fala as impressões que teve do capítulo que leu. E nós conversamos ontem, foi quase 1h30 de conversa, e nós conversando, cada um dando o seu parecer. E sabe a conclusão que nós chegamos? O povo realmente está salvo, sentado e satisfeito. Essa palavra, sem muita gente sentir nada, está passando de bom. Há alguns arrepios que a gente sente aqui e ali, está passando de bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu quero mais também. Eu quero mais também. William Carey fala o quê? Faça grandes coisas para Deus, espere grandes coisas de Deus. A palavra de Deus diz o quê em Jeremias 33:3? Clame a mim e eu os ouvirei, e vos direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Deus tem muito para nos revelar. Agora, clame a mim. Não está falando para orar, está falando para clamar. Clamar é um nível acima de orar. A gente está acostumado a orar na hora do almoço, né? Ninguém clama na hora do almoço. Já viu alguém clamando? Oh, Senhor, esse almoço. Não é? Senhor, abençoa esse almoço em nome de Jesus. Isso é oração. Clamor, irmão, é quando você grita. Clamor é quando você põe o seu coração naquilo. Clamor é quando você sobe um degrau a mais. Então, a palavra de Deus diz assim, ó, em Jeremias 33, clame a mim, clame, grite, coloque para fora todo o seu ser, e eu vos ouvirei. Então, o que está faltando, gente, é essa busca, é esse clamor. Nós estamos muito satisfeitos, está tudo muito bom. A igreja com ar-condicionado, um ambiente aprazível, o som é bom, o louvor é bom. Nós temos aqui um pastor de tablet, está tudo high-tech, está tudo bom. Mas será que é só isso que nos convém? Nós vamos ficar somente com isso? E lá no capítulo 2, vou estender um pouquinho a introdução, vou quebrar o protocolo da homilética.
E lá no capítulo 2 fala a casa do pão que não tinha pão. E ontem nós conversávamos e eu falei, gente, quem já foi numa padaria e para comprar um pão e chega lá não tem pão? Você olha e fala assim, a vontade que dá, né? Dependendo do dia, se as taxas hormonais estiverem alteradas, dá vontade de falar, fecha essa bodega, né? Quem é que já foi numa farmácia comprar um remédio trivial? Chega lá, você fala, você fala, por que eu perdi tempo em parar nesse lugar aqui? A vontade que tem de falar, minha filha, pelo amor de Deus, você não tem nem cibalena. Então a gente fica indignado. Você chega no açougue para comprar picanha, amém? Nosso povo aqui não gosta de picanha. Chega no açougue para comprar picanha, você recebe? Aí fala assim, só tem carne de pescoço. Como é que você sai desse açougue? Deixa eu falar, irmãos, tem muita gente indo na igreja e não encontra pão. Não encontra palavra, não encontra, às vezes, nem a presença de Deus de forma manifesta. Deus está em todos os lugares. Quando Benihim escreveu aquele livro Bom Dia Espírito Santo, quem já leu? Aí tem pessoas que são chamadas de teólogos, são verdadeiros críticos. Eu li o livro de Benihim. Não vi nada de tão estapafúrdio, né? Aí os teólogos se levantaram. Como é que Benihim fala um negócio desse? Bem-vindo Espírito Santo, se o Espírito Santo está em todos os lugares. Isso é redundância, isso é um equívoco. Bem-vindo Espírito Santo. Para que falar isso? Negócio que eles não entendem, o teólogo não entende, irmão. O teólogo está embriagado com muitas letras. Ele só vê letra, ponto e vírgula. Ele não vê mais nada. O que Benihim está dizendo não é sobre a presença onipresente de Deus, mas é da presença que se manifesta, alcança o pecador e transforma vidas. Agora, essa presença eu quero. Então, eu não sei se você tem entendido que a nossa igreja tem pão quentinho todo dia que você vier aqui. A palavra que eu prego, que nós pregamos aqui, eu e os outros, não é uma palavra Ctrl+C, Ctrl+V. A palavra que nós pregamos aqui não é uma palavra requentada, não é um café requentado, não é palha. A palavra que nós temos pregado aqui, irmão, é fogo, é alimento. E você sai daqui se lembrando do que foi pregado. Não é o som de uma taquara rachada, mas é o som de algo que tem conteúdo. E às vezes as pessoas se acostumam com o sagrado, se acostuma com esse louvor, se acostuma com essa palavra, e está achando que toda a igreja tem isso para oferecer. Não tem, não tem. Nós perdemos as contas de pessoas que saem daqui, andam por lugares e voltam. Fala, pastor, tenha humildade de voltar, né? Pastor, não adianta não, palavra é Batista Nacional. Então, gente, nós sabemos o que Deus tem feito através da nossa vida. Nós sabemos o que nós temos entregado para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos. A palavra é dura, mas a palavra é reta e a palavra é ascendente. A palavra é quente e a palavra desce do trono. Agora, nós precisamos desejar ardentemente a manifestação, a presença manifesta desse Deus vivo e poderoso. Deseje isso. Não se contente com tão pouco. Ai, que maravilha, senti um arrepio no culto hoje. Ai, que maravilha, hoje me deu vontade de chorar. Gente, isso aí Deus entrega o tempo todo. O tempo todo Ele vai estar quebrantando corações. Quem veio aqui na quinta-feira sabe do que eu estou falando. A quinta-feira, igual a irmã falou assim, eu vi até homem grandão chorando, homem zarrão chorando.
Tá bom, gente, mas Deus tem mais para dar. Na hora que nós começarmos a ver homens arrões, eu não sei nem como é que fala, homens grandes, fortes, caindo na presença de Deus, aí sim as coisas começam a mudar. A palavra de Deus fala na dedicação do templo de Salomão, a fumaça tomou conta do templo, as pessoas não conseguiam ficar lá dentro. A hora que você souber que tem gente caindo na porta da igreja, a hora que você souber que tem vizinhos sonhando com Jesus, a hora que você vê paralítico levantando da cadeira de roda e andando, na hora que você vê o culto tendo hora para começar e não tendo hora para acabar, fique tranquilo, porque a glória de Deus chegou até nós. Agora, poderia Deus vir aqui e fazer tudo isso sem que houvesse um desejo ardente por parte de todos os irmãos? A igreja deseja isso? A igreja quer isso? Ou quer continuar nesse status quo, nesse conforto? Eu estava pensando em trocar as cadeiras da igreja, nem vou, fica confortável demais, vai dar sono. Eu quero botar uns bancos de madeira, aqueles que você tem que ficar virando assim, porque vai machucando. Para o irmão não dormir. O que acontece quando a gente busca a presença de Deus? O que acontece quando buscamos a presença de Deus? Os caçadores de Deus estão nisso aí, passando a madrugada acordado, esperando que Ele desça verticalizado aqui e opere poderosamente. Mas também tem um grupo na segunda-feira que está buscando e está atendendo a necessidade das pessoas. Na segunda-feira tem um trabalho de assistencialismo ali, onde pessoas recebem oração, pessoas recebem bênçãos por imposição de mãos. Na quarta e na quinta, não. A gente vai para ter um encontro com a face do Senhor. Eu quero destacar os 3 poderes da presença manifesta de Deus, tá? Eu vou destacar os 3 poderes. O que acontece quando a presença de Deus se manifesta? Primeiro, ela produz santidade. Onde é que está isso? Está lá em Isaías capítulo 6, versículo 5. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Quem é que no momento de oração já sentiu Deus muito presente, manifesto? Quem já passou por isso? Dá vontade de quê? Dá vontade de quê? Chorar. E quando a gente chora, qual é a sensação que você tem? Que você é um pecador. A primeira coisa que a gente percebe quando Deus se aproxima é que você é um pecador. Lembra? Quando Jesus estava às margens do mar de Tiberíades, da Galileia, e aí ele manda Pedro jogar a rede, Pedro joga a rede e o navio quase vai a pique. Pedro imediatamente pega uma toalha, se tampa e ele fala: Senhor, eu sou um pecador. Quando a presença de Deus se manifesta, a primeira coisa que a gente percebe é que nós somos um pecador. Por quê? Porque estamos diante da santidade. Então, Isaías viu a glória de Deus. Deus abriu a visão do profeta Isaías e ele enxerga a glória de Deus. A primeira coisa que veio à mente dele: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. O que significa isso? Era um homem que falava palavrão, era um homem que talvez contava piada. E na hora que a presença de Deus se manifesta em nossa vida, o primeiro que vem à nossa mente é que nós não estamos preparados para esse encontro. Então, quando a presença de Deus se manifestar, ou lá na sua casa, e principalmente aqui na igreja, as pessoas vão buscar, vão produzir, vão esboçar santidade.
Quando você se reconhece um pecador, você está a um passo da santidade. Isaías viu a santidade de Deus e ele se sentiu o homem mais impuro do mundo. A presença manifesta de Deus, quando Deus descer sobre essa igreja, no maior e mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou, a primeira coisa que as pessoas vão sentir é que são pecadoras. Mas para você se sentir pecador, você tem que sentir a presença de Deus. Você tem que sentir que Ele não está apenas onipresente, Ele está com as mãos colocadas sobre os seus ombros. Eu vou destacar um outro poder da presença de Deus. Ela produz fome. O que é que diz lá no Salmo 42? Assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim por ti suspira a minha alma, ó Senhor. Sou como terra sedenta, terra árida. Então, queridos, Moisés já havia experimentado as bondades de Deus. Moisés já havia experimentado o poder de Deus. Moisés já tinha enfrentado o faraó, o mar vermelho já tinha sido aberto, ele já tinha tirado água da rocha. Moisés já havia transformado águas amargas em águas potáveis. E agora Moisés não queria mais ver essas manifestações de poder, ele queria a presença do Deus vivo. Irmãos, raciocina comigo. A gente vem na igreja muitas vezes para receber a bênção. Pastor, tem algum pecado nisso? Não. Aí a gente vem de novo na igreja para receber a bênção. Pastor, tem algum pecado nisso? Não. Aí você volta a semana que vem de novo para receber outra bênção. Tem algum pecado nisso? Deixa eu te falar, o dia que você aprender a buscar a presença de Deus, você não vai mais buscar nenhuma bênção, porque a bênção vai te perseguir. Se você tem o dono da bênção, você tem, não é uma bênção esporádica ou pontual, você vai ter bênçãos e mais bênçãos o tempo todo, porque o dono da bênção vai estar junto com você. Queira Ele na tua casa, queira Ele no teu local de trabalho. E como é que eu faço para isso acontecer? Seja uma padaria com pão quente para quem chegar a qualquer momento. Olha aqui aquela mulher, a mulher cananeia. A filha estava terrivelmente endemoniada. E ela queria tocar em Jesus. Mas muitos estavam tocando em Jesus naquela caminhada. E nada acontecia. Sabe por quê? Porque eles haviam se acostumado em tocar em Jesus. Nós não podemos nos acostumar com o sagrado. O sagrado tem que ser sempre novidade na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos andar em novidade de vida. Que cada dia o operar de Deus é como que fosse a primeira vez e é algo muito extraordinário. E aquela mulher vem atrás de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela vem atrás de Jesus e ela toca em Jesus em algum momento, mas ela toca em Jesus em algum lugar, nós não sabemos o momento e nem o lugar. Talvez o lugar que ela tocou em Jesus seja o lugar que ninguém queria tocar, talvez na sola do pé, eu não sei, talvez num fio de cabelo, mas foi suficiente. A virtude sai do Senhor e a presença dessa virtude se incorpora e se manifesta naquela mulher e ela é curada de uma hemorragia instantaneamente. Uma outra coisa que o livro aborda no 2º capítulo é a questão das migalhas. As tuas migalhas não têm valor nenhum. As minhas migalhas não têm valor nenhum. Eu só passo a ter valor diante de Deus quando eu ofereço o melhor de mim. Só que as migalhas de Jesus faz toda a diferença. E o que nós queremos do Senhor é que as migalhas que caírem na mesa do seu reino possam nos abastecer, porque através dessas migalhas nós teremos uma igreja
transformada. O dia que a glória de Deus descer sobre este lugar, o peso da glória virá a pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo para saber o que está acontecendo. Está acontecendo é que nós desejamos a presença de Deus. O que vai acontecer é que nós anelamos pela presença de Deus. É aquilo que está escrito ali, ó. Os incautos, os despreparados, desejam com fervor somente o benefício que o Senhor pode ofertar. Mas eles agem com irresponsabilidade, mas negligenciam a doçura insubstituível da sua presença. A presença de Deus é doce. Deseje ela ao invés dos benefícios. Sabe por quê? Quando a gente deseja a beleza da presença do Senhor, a gente se depara com a inefável importância da fé. Nós precisamos crer de verdade e saber que o nosso Deus está poderosamente operando. Qual o outro poder que a presença manifesta do Senhor pode trazer sobre as nossas vidas? Ela transforma o ambiente. Você sabia que se Deus descer com a sua glória aqui, esse lugar nunca mais será o mesmo? Você sabia que se Deus descer com o peso da sua glória, nós vamos ter manifestações das mais diferentes possíveis? Olha o que aconteceu lá em Atos 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e línguas como de fogo, labaredas como de fogo. Irmãos, a presença de Deus desceu lá no cenáculo, e olha só o que aconteceu. O mundo inteiro foi impactado. Gente de todas as partes do mundo começaram a falar em idiomas. É o que nós chamamos de xenolalia. Ali naquele momento falavam em línguas estrangeiras humanas, é a xenolalia. Então, de repente, o japonês começa a falar em japonês, o brasileiro vai entender em português. O alemão começa a falar em alemão, o brasileiro começa a entender em português. Isso é xenolalia, é língua humana. Naquele momento, Deus deu o dom para que cada pessoa falasse na sua própria língua, e quem estava ali presente entendia a língua do outro. O ambiente foi transformado. Olha que festa, olha que alegria. Enquanto lá na Torre de Babel houve confusão, aqui no Pentecostes houve esclarecimento. O nosso Deus, Ele faz um trabalho reverso. Nós precisamos dessa modificação do ambiente. O coração precisa ser quebrantado. Aquele povo ficou quebrantado com a presença de Deus, e nós precisamos desse quebrantamento. A gente entra no templo, na igreja, muito ereto. Nós temos que sair daqui quebrantados, irmãos. O dia que alguém sair daqui carregado pela presença de Deus, aí sim a presença de Deus está manifesta. Pastor, mas isso é bagunça. Não, irmão, isso é presença de Deus. E eu me lembro quando Jonathan Edwards, um pastor americano, mais ou menos século XVIII, pregou um sermão que ficou eternizado, os pecadores na mão de um Deus irado. E por incrível que pareça, naquela época o sermão não era decorado como esse que eu estou fazendo, muito menos esboçado como esse que eu estou lendo. O sermão ele era escrito em manuscrito, porque não tinha máquina de datilografia e nem computador. Então o sermão era manuscrito, eram 8, 10 páginas manuscritas, e o pregador lia cada uma. E Jonathan Edwards estava pregando ali, lendo aquele sermão, página por página. Imagina a monotonia que não era essa pregação. E enquanto ele pregava os pecadores na mão de um Deus irado, a presença de Deus desceu. E quando a presença de Deus desceu, as pessoas começavam a se agarrar no banco, as pessoas se agarravam nas pilastras e falavam: eu estou descendo para o inferno, me ajuda, me socorre. O outro falava: não, deixa eu perecer. E começou a entrar
uma presença poderosa e as pessoas foram tendo convicção de pecado. Uma das coisas que vai nos trazer quando a presença de Deus se manifestar é a mudança de ambiente, a convicção de pecado, o coração quebrantado, a busca por santidade. Então, irmãos, é isso que nós queremos. Chega desse culto morno, chega desse culto frio. Cadê o povo que vai buscar a presença do Senhor? Tem 75 pessoas inscritas no nosso grupo dos caçadores de Deus. Para dar 10, 15 pessoas, é luta. É luta. As pessoas não querem buscar a Deus como se buscava no passado. No passado eles almoçavam juntos, na igreja primitiva eles jantavam juntos, na igreja primitiva eles oravam juntos, na igreja primitiva tomava ceia todo dia, eles estavam o tempo todo reunidos e o chão tremia, e o fogo descia, e as conversões assolavam por tudo quanto é lado. Cadê os caçadores de Deus? O povo está obeso espiritualmente, por quê? Sai daqui de uma pregação dessa, vai para casa, assiste o Silas Malafaia, de noite assiste o Cláudio Duarte, aí depois assiste o Jeremias Pereira, depois assiste o Hernandes Dias Lopes, está todo mundo obeso, mas está faltando quem busca, quem tem fome, quem quer a presença do Senhor. É muito alimento, irmãos. Diz que o americano come 5 vezes por dia. Eu estou achando que os crentes estão americanizados. Ouve pregação o dia inteiro, ouve louvor o dia inteiro, mas não querem a presença manifesta de Deus. Diga comigo, eu quero a presença manifesta de Deus. Pode cair na unção. Pode cair na unção. Nossa, pode cair na unção, pode entrar a fumaça da presença de Deus, pode balançar a estrutura, pode rachar o púlpito no meio, pode jogar o pastor 3 metros para trás. Olha o que vocês estão falando, vocês querem isso? Eu quero. Me submeto a cair 3 metros de distância, se for para a presença de Deus entrar aqui dentro. Eu me submeto, porque se o Senhor me jogar 3 metros, Ele não vai deixar eu bater a cabeça. Para isso que a gente tem bumbum, né? Para bater o bumbum e não bater a cabeça. Então, queridos, eu quero o maior e o mais duradouro avivamento. Quando esse avivamento acontecer, Goiânia vai dizer o que está acontecendo na abóbora. Americanos vão fazer o voo, atravessar o Atlântico para dizer o que está acontecendo na cidade de Rio Verde, de Goiás. Cheguei um dia lá em Londrina, fiz faculdade de teologia, e fui numa loja que vendia Bíblia, chamada El Shaddai. Cheguei lá, falei assim, moça, eu queria comprar esse livro. A moça muito educada, aliás, lá em Londrina, 50% da população é crente, viu? Só para ter o governo. Aí eu cheguei lá e falei, moça, eu queria aquele livro. Ela falou, tudo bem. E ela muito educada, falou, o senhor é de onde? Eu falei, sou de Rio Verde, Goiás. O senhor é fazendeiro? Eu falei, não, moço, eu conserto rádio e televisão. Ela falou, conheço demais Rio Verde. Rio Verde é conhecido como a terra do agronegócio. Mas sabe o que eu quero, na verdade? É que Rio Verde seja conhecido como a terra onde Deus opera, onde Deus visita. É isso que eu quero, irmão. Aqui nessa rua tem motel. Isso aqui já foi uma zona de baixo meretrício. Aqui tinha 3 cabarés aqui. Tinha 3 cabarés quando nós mudamos para cá, eu e minha esposa. Não tinha asfalto, tinha um campo de futebol ali. Eles matavam as pessoas e jogavam na nossa porta. Se acordava, o presunto estava lá. E aí, irmão, era isso que nós tínhamos aqui. E aí,
Você está satisfeito com isso? Pois eu vou dizer para você, eu não quero que feche os motéis dessa rua. Em nome de Jesus, eu quero que se feche todos os motéis de Rio Verde. Pastor, mas se fechar o motel, os donos vão passar fome, problema deles. O problema não é nosso. João Wesley, quando trouxe o avivamento para a Inglaterra, pasmem, todos os botecos fecharam. Um homem então viajou, chegou na cidade, quando ele viu um senhorzinho sentado numa cadeira, ele desceu do cavalo e falou: Senhor, esta cidade não tem taberna? O velhinho falou: pelo que eu vejo, o senhor não é daqui. Ele falou: não sou. Então o senhor nunca ouviu falar que por aqui há 100 anos atrás passou um homem chamado João Wesley? Ele falou: o que significa? Significa que não ficou nenhum boteco aberto. Onde João Wesley passava, os botecos fechavam, os prostíbulos quebravam. Irmãos, é assim que nós precisamos, de homens que fechem boteco, que fechem motéis, que fechem tabernas e que faça a presença de Deus descer. João Wesley então disse: dá-me 100 homens que só tenham medo do pecado e nós abalaremos o mundo. A única coisa que o homem deve temer é o pecado, não é nem o diabo, porque esse já foi vencido na cruz. Nós temos que ter medo do pecado. E aí então João Wesley vem chegando numa casa, numa beira de estrada, e uma criancinha ali brincando ali fora, e a criancinha começou a gritar: mamãe, 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 corre aqui, Jesus está chegando. A mãe veio correndo, quando chegou era João Wesley no cavalo. Ela disse: meu filho, esse não é João Wesley, esse não é Jesus, é João Wesley. Que nós possamos ser confundidos com Jesus, irmão. Que as pessoas possam olhar para nós e ver a imagem do Senhor Jesus. Está faltando isso, está faltando luz, está faltando sal, está faltando busca, está faltando sede, está faltando coragem, está faltando fome. Igreja Batista, a bola está conosco. Jesus vai visitar esse estado, a começar em nós. Não se contenta com tão pouco. Quando você sentir arrepios aqui dentro, vontade de chorar, você diga: Senhor, muito obrigado pelos arrepios, muito obrigado pelas lágrimas, mas eu quero mais. Sonhe os sonhos do teu líder. O teu líder, ele é tão louco que ele crê nas loucuras que ele prega. Sonhe os sonhos do teu líder. Existe um ditado que diz: quem não sabe para onde vai, todo vento é contrário. Mas nós sabemos para onde vamos. Nós vamos para a Nova Jerusalém, não sem antes de passar pelo maior e mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Nós cremos nisso, irmão. Vem comigo, se você não tem fé, eu tenho. Vamos juntos, vamos caminhar, vamos buscar esse Deus Todo-Poderoso. Quiçá que Deus possa operar para que nós tenhamos aqui, ao final de cada culto, 100 pessoas jogadas no chão. E cada um que entrar aqui seja curado de AIDS, seja curado de reumatismo, seja curado de cardiopatia, de neuropatias, de diabetes, de todo tipo de enfermidade, de todo tipo de infecção. Amém, irmãos? Amém. Não se contente com tão pouco. Deus tem muito mais para dar. E as migalhas que caírem da mesa do Senhor são suficientes para nós mudarmos o panorama dessa cidade, desse estado. Amém? Rio Verde não será apenas a capital do agronegócio, será a capital onde Deus opera poderosamente. Amém? Já ouviram falar Cali? Quem já ouviu falar de Cali? Sim ou não? Cali era o quê? Capital da droga. E hoje é o quê? Capital da presença de Deus. Quem já ouviu falar da Tchecoslováquia? Durante muito tempo foi a capital do poder de Deus. Quem já ouviu falar de Los Angeles? Durante muito tempo foi a capital do poder de Deus. Quem já ouviu falar das Ilhas Fídjis?
ainda é a capital do poder de Deus. Boston, capital do poder de Deus. Reino Unido, lugar do poder de Deus. Então, queridos, o Deus que já visitou tantos lugares, Ele também quer nos visitar. Amém? Vamos participar, Senhor. Vamos orar. Obrigado, meu Pai, por esta manhã, domingo de bênçãos, domingo de glória. Esperamos a Tua presença manifesta hoje à noite. Querido Deus, dá um pouco mais do Senhor para nós. Pai de amor, desce com o peso da Sua glória e deixa a Tua igreja conhecer quem é o verdadeiro Deus. Muitos não conhecem de fato, mas que o Senhor possa estar presente não apenas no atributo, mas no desejo de compartilhar conosco, Senhor, a presença manifesta. Guarda cada coração, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada coração. Amém. Deus abençoe. Cantina, gente, ó.